aulão aqui especial com a Ana Carolina. Já já ela vai falar para a gente aí sobre acessibilidade, sobre um montão de coisa interessante que ela preparou para hoje. Não vou dar spoiler, mas deixa eu colocar aqui a minha apresentação e vocês dizem para mim se está aparecendo, dá um joinha aí. Oi? Certo. Perfeito. Então, vou apresentar a nossa menina dos olhos de hoje. Ana Carolina, mudou aí para vocês? Não. Oh, meu Deus. Pronto, agora mudou. Agora mudou. Boa. Então, essa bonita aí, ó, Ana Carolina Alves Silva. Deixa eu falar esse currículo aqui impressionante. Ela é mestra em educação, graduada em pedagogia pela UFOP. Possui especializações em psicopedagogia clínica e institucional e mídias e educação. É especialista em tecnologias de fabricação digital, que eu achei o máximo esse título, aplicada à educação inclusiva pelo IFMG, com foco em pesquisa sobre tecnologia assistiva. Atualmente, ela é pós-graduanda em linguagem, tecnologia pela UFMG. E aí, por todo esse repertório que ela tem, eu tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Tenho certeza que será um momento muito especial, de muito aprendizado. E a gente vai fazer um combinado. Já conversei com ela. Se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer pergunta, vocês fiquem à vontade para escrever no chat durante a apresentação dela, que eu vou lendo aqui, vou informando, vou interrompendo aqui, para que ela possa responder na hora, fazer comentários, porque assim fica mais dinâmico, né? Fica um bate-papo mesmo. Senão, às vezes, você guarda lá para o final sua dúvida, seu comentário, acaba até esquecendo. Então, fica à vontade, pode escrever no chat, aí eu vou intermediando aqui esse caminho, tá bom? Ana Carolina, vou parar aqui meu compartilhamento e é com você. Fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada, Paty. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre uma temática que me atravessa de diversas formas. E quando eu recebi esse convite, né, eu falei, não, eu preciso falar um pouquinho mais sobre como nós, educadores, né, eu vou colocar aqui, todos nós somos educadores, podemos e devemos trabalhar a inclusão e com o brilhantismo da inteligência artificial para nos apoiar nessa travessia, nessa caminhada, tá? Vou compartilhar minha tela, eu vou fazer a perguntinha de praxe se vocês estão visualizando, combinado? Chegou aqui para mim. Chegou. Perfeito, pessoal, muito obrigada. Então, será que a inteligência artificial e inclusão realmente dá certo? Por onde que a gente começa, já que ela dá certo? Como que a gente pode transitar e pensar essa educação inclusiva, né? A inclusão que cada vez mais está presente nas nossas escolas, na educação. Como que a gente pode pensar essa inclusão no nosso dia a dia? E aí vocês vão ver que eu vou trazer bastante vários termos, várias terminologias que perpassam a inclusão, como desenho universal para aprendizagem, adaptação. E como que a gente pode usar, de fato, essa inteligência artificial para apoiar, né? Porque a gente sabe que eu gosto muito de usar a IA, usar o termo da IA como repositório criativo, né? A IA pode nos apoiar com várias ideias, várias possibilidades. E aí o momento nosso de hoje é justamente pensar nessa IA como um instrumento, como ferramenta para ampliar os nossos horizontes. E aí, como o meu queridinho, que eu gosto muito de usar e que eu acredito que é um dos principais para pensar a educação inclusiva, é o Gemini modo Canvas. Então, como que nós, educadores, podemos projetar a educação inclusiva usando o Gemini modo Canvas? Como que a gente pode pensar nessa acessibilidade do dia a dia, né, da ação docente, usando essa ferramenta poderosíssima, e eu vou transitar ela com vocês. Não vou me delongar aqui nas minhas credenciais acadêmicas, né, porque a Paty já me apresentou. Deixa eu passar, meu mouse está meio lentinho. Mas aí eu queria propor para a gente refletir um pouco nesse modelo educacional que nós temos atualmente, né?
E não só atualmente, ele é um modelo educacional que perpassa a educação por muitos e muitos anos, que é esse modelo do professor que está ali na frente, o detentor do conhecimento, né? E ele precisa ensinar para todo mundo, os alunos são como uma tábua rasa, né? Que o professor tem que ali depositar na cabecinha deles todo o conhecimento, todo o conteúdo. E aí, a gente olhando para essa charge, a gente vê um professor que está de costas para a sala de aula, ele não está nem olhando para os alunos, e aí ele fala, a prova é amanhã, veja bem, ouça e olhe. Só que ele está desconsiderando as características, as potencialidades de cada um dos estudantes. Aqui eu tenho um aluno com deficiência auditiva, então o ouça não vai atingir esse aluno. Um aluno com deficiência visual, então veja bem, o olhe também não vai atingir esse aluno. Um aluno com neurodivergente, né, com autismo, TDAH ou deficiência intelectual. Então, uma pergunta que eu queria trazer para vocês refletirem. Vocês acham que esse comando, esse único comando dado por esse professor, vai atingir a todos os estudantes? Eu estou vendo algumas cabecinhas balançando, e que bom que estão balançando negativamente, porque não vai atingir a todos os alunos. E aqui, mesmo se a gente não for pensar apenas na inclusão, se a gente for olhar a gama de características dos nossos estudantes hoje, que a neurociência cada vez mais brilhantemente vem mostrando isso para a gente, que cada sujeito, cada estudante, cada pessoa tem uma forma singular de interagir com o processo de aprendizagem, de interagir com o conhecimento. Então, esse único comando dado por esse professor não vai atingir a todos os alunos. Então, a ideia é que a gente vire esse professor, né, que a gente transforme essa charge nessa aqui, no qual o professor ele vire para os alunos, enxergue os alunos, olhe as potencialidades de cada um desses alunos. E se a gente perceber aqui, ele está regando cada uma dessas flores. Essas flores representam as potencialidades de cada aluno. E nós, como educadores, nós precisamos olhar isso nos nossos alunos. Não o que falta. Esses dias eu estava comentando com algum grupo de amigos, que é até sobre um livro, né? A parte que me falta. Por que a gente olha só o que falta? Por que a gente não olha o recheio, as potencialidades de cada um? E aí eu convido vocês, educadores, a enxergar cada um dos seus estudantes como sementes. Nós vamos regar, encher com várias possibilidades, com várias ferramentas, uma delas é o Gemini Modo Canvas, mas como que a gente pode florescer em cada um dos alunos? Que a gente possa pensar em várias possibilidades para que cada aluno floresça na sua singularidade. E aí, quando a gente pensa, né, nesse florescimento, nessas potencialidades, e aí trazendo para a educação inclusiva, a gente não pode deixar de falar das legislações brasileiras que asseguram a inclusão, asseguram a educação inclusiva. Primeiro, nós temos uma lei brasileira de inclusão, que foi promulgada em julho de 2015, então é uma lei considerada recente, né? Vai fazer agora 11 anos. E essa lei, ela não é apenas da educação, ela é considerada o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que direciona todo o fazer que perpassa a pessoa com deficiência. Então, turismo, saúde, educação, meio de transporte, tudo que envolve a pessoa com deficiência, essa legislação é amparada, é direcionada. E vocês vão ver que durante a minha formação, a minha fala, eu vou trazer alguns trechos das legislações, porque elas que são o direcionamento nosso como educador, né? A gente precisa sempre estar amparado legalmente para transitar essa educação inclusiva. Mas já me adianto que não é o meu foco aqui hoje, não é falar sobre legislação, mas eu preciso trazê-la para ilustrar algum dos meus pontos. Mas, além da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, eu queria trazer o Decreto 12.773, que assim, está bem fresquinho, ele foi promulgado em dezembro de 2025, ano passado. Esse decreto, diferentemente da LBI, que é uma lei ampla, ele é específico da educação inclusiva. E aí, pessoal, até para direcionar, decreto não é nenhuma legislação nova, ela é apenas um direcionamento de leis que já existem, como a própria LBI, a LDB,
todas as legislações são trazidas aqui dentro desse decreto. E o decreto, ele precisa ser assinado pelo governo de 30 em 30 dias, porque depois desses 30 dias, se não tiver nenhuma atualização, ele continua sendo vigente. Se ele tiver atualização, ele muda o número e precisa de ter uma nova assinatura do governo. Então, esse ano nós estamos em ano eleitoral, então, possivelmente, esse decreto, não sei se ele vai continuar ou se ele vai ser alterado ao longo desse ano. Mas o que esse decreto diz? O principal ponto que ele traz. Nós, educação, não podemos, não devemos trabalhar a educação inclusiva pautados em laudo médico, diagnóstico médico. Nós, educação, olhamos as potencialidades dos estudantes. Por quê? Quando a gente olha para o modelo, né, para a deficiência, para o diagnóstico, para o laudo, nós seguimos o modelo médico da deficiência. O que seria esse modelo médico? O médico, na hora que ele vai fazer o diagnóstico, ele olha o que falta naquele sujeito. Por exemplo, uma pessoa não tem audição, falta audição, ela tem surdez ou deficiência auditiva. Nós, educação, precisamos transitar com o modelo social da deficiência, que nós não olhamos as faltas, nós olhamos as potencialidades e as barreiras que impedem esse sujeito de ter autonomia e a plena participação na sociedade. Então, nós, educação, olhamos quais são as barreiras que esse aluno tem para interagir com o processo de aprendizagem. É uma barreira atitudinal? É uma barreira metodológica? É uma barreira física? Comunicacional? Qual é a barreira que impede, de fato, esse aluno de participar do processo de aprendizagem? Então, nós, educação, precisamos olhar para essas barreiras, mas também para as potencialidades de cada estudante. E o decreto traz também, que já que não é o diagnóstico ou o laudo, o decreto ele traz o estudo de caso como uma metodologia oficial de acompanhamento dos estudantes, público-alvo da educação especial e inclusiva. Guarda esse termo, estudo de caso, porque ele que vai ser o direcionamento para a utilização do Gemini modo Canvas. Porque quando eu faço um bom estudo de caso, quando eu conheço o meu aluno, que é aquela charge que eu mostrei, como eu estou olhando de frente para os meus alunos e estou regando eles, eu conheço o meu aluno, eu sei fazer um bom estudo de caso e, consequentemente, eu consigo projetar uma boa ferramenta, uma ferramenta que, de fato, vai garantir a autonomia e a plena participação dos meus estudantes no processo de aprendizagem, ok? Então, falei um pouquinho sobre o decreto. Quando a gente pensa, né, não só na legislação, por muito tempo, a gente pensava que a inclusão ela começava na adaptação. Eu vou fazer a aula adaptada porque eu tenho um aluno que é público-alvo de educação especial inclusiva. Eu estou fazendo inclusão porque eu faço a adaptação da minha aula. Mas antes de fazer a adaptação, a gente precisa olhar para a base, que é a base dessa pirâmide, né, desse triângulo, que é o desenho universal para a aprendizagem. E o porquê que esse desenho universal para a aprendizagem é tão importante? Porque quando a gente projeta uma aula, um currículo que já nasce acessível desde o começo, que contempla a maioria dos nossos alunos, as nossas adaptações se tornam menores, menos adaptações. E, consequentemente, é menos trabalho para o professor pensar em atividades ou provas adaptadas, tá? Eu vou entrar em detalhes do que seria esse desenho universal para aprendizagem para a gente entender. Então, aqui, trago uma comparação de algumas terminologias que todo mundo possivelmente já ouviu falar ou já conhece, que a gente costuma relacionar com a inclusão. Então, aqui eu vou puxar a sardinha para a gente. Eu sou mineira, cruzeirense, então eu vou puxar a sardinha para o meu time de futebol. Pensa aqui que eles estão assistindo o jogo do Cruzeiro, tá? Uma vitória do Cruzeiro, por favor. Então, pensa que eles estão aqui assistindo o jogo do Cruzeiro. E nesse modelo de desigualdade, nem todos aqui vão conseguir assistir o jogo do Cruzeiro, porque tem um muro, uma barreira que impede a todos de visualizarem o jogo. Eu tenho uma pessoa que é grande, ela consegue enxergar porque ela é maior que esse muro. O pequenininho, ele não consegue enxergar. O mediano, pouquinho, ano que vem, possivelmente, quando ele crescer mais pouquinho, ele vai conseguir assistir o jogo. Esse é um modelo de desigualdade, no qual não todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas, os mesmos processos para participar plenamente. Igualdade
Então tá, olha, tem uma barreira, tem um muro, mas eu posso disponibilizar as mesmas ferramentas para cada uma delas. Isso é igualdade. Então, olha só, vou dar um banquinho para cada um, são as mesmas ferramentas. O grande, que nem precisava, eu dei o banquinho. O pequenininho, precisava de mais, ele ganhou um só, porque é igual para todo mundo, né? Então, dei um só para ele. Ele ainda não consegue assistir o jogo do Cruzeiro. O mediano, agora sim, ele foi o único que foi plenamente beneficiado por essa igualdade, né? Então, a gente contemplou poucas pessoas com essa igualdade. Equidade é quando a gente disponibiliza as ferramentas específicas para cada. Então, eu vou analisar o que cada um precisa e vou disponibilizar. O grande não precisava, não dei. O mediano, ele precisava só de um, dei só um. O pequenininho, ele precisava de 3, então eu dei 3 para ele. Então, esse é o modelo de equidade. E se a gente derrubasse esse muro? Todas as pessoas não iam enxergar o jogo no mesmo tempo, da mesma forma, sem nenhum ajuste, sem nenhuma adaptação. Esse é o princípio do desenho universal. O desenho universal, ele nasceu na arquitetura, tá? Não é tão antigo, é um conceito recente, no qual uma pessoa com deficiência física, um arquiteto, falou que os espaços, os ambientes não podem se tornar acessíveis desde o começo. Foi aí que surgiram as rampas, foi aí que surgiu o elevador. Vocês sabiam que o elevador é uma ferramenta que inicialmente foi destinada para pessoas com deficiência física ou que usam cadeira de rodas? Mas quem mais se beneficia do elevador? Todo mundo, né? Eu só ando de elevador, não me põe para subir escada não, que eu detesto. Então eu uso o elevador, porque esse elevador é universal. Essa é a ideia do desenho universal. Então, como que a gente pode trazer esse desenho universal, até falando um pouquinho sobre, na verdade, trazendo para a educação, que é o DUA, né? Essa palavrinha bonitinha, desenho universal para a aprendizagem. Um dos principais pensadores do DUA é o Herdeiro, Sebastião Herdeiro. Posso até trazer aqui para vocês os artigos, né, as escritas, os textos do Herdeiro que ilustram, que direcionam sobre o que é o desenho universal para a aprendizagem, mas ele é um modelo conceitual e no qual ele traz quais são as características que são primordiais, essenciais para a construção de currículos e aulas, né, que sejam abrangentes e, de fato, efetivos para todos os estudantes. Então, o objetivo do DUA, do Desenho Universal para a Aprendizagem, é proporcionar que todos os alunos, todos os discentes, eles consigam participar plenamente. E aqui, todos os discentes é aluno com deficiência e aluno sem deficiência, porque ele é universal. Isso é trazer as mesmas oportunidades de aprendizagem, independentemente da habilidade que esse estudante tem, da necessidade que esse estudante tem, ou da competência que esse estudante tem. Ok? Então, esse é o princípio do desenho universal para a aprendizagem. E aí, como eu disse, né, o desenho universal, ele comungou muito dessa ideia da arquitetura. Então, a gente fazendo essa analogia é como se fosse uma rampa. Uma rampa, ela pode ser usada por qualquer pessoa. Para uma pessoa que usa cadeira de rodas, para uma pessoa com a mala pesada, para uma pessoa idosa, por uma mãe com um carrinho de bebê. Então, todo mundo pode usar. Então, como que a gente pode trazer esses conceitos, essas concepções para a sala de aula? Como que eu posso pensar uma aula que seja acessível para todos os estudantes desde o começo, para que se torne acessível para todos? Então, vamos trazer um pouquinho sobre como que a gente pode pensar na nossa prática, né? Eu disse para vocês que eu ia falar bastante sobre a legislação. Na verdade, eu não ia entrar tanto em legislação, mas eu ia trazer ela para ilustrar algum desses conceitos. Quando a gente abre a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.144, ela já traz o desenho universal, que ela fala que o desenho universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação. Por isso que eu disse para vocês que a adaptação ela vem depois. Eu primeiro preciso assegurar
o desenho universal, para depois pensar na adaptação, ou de projetos específicos, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Então, o desenho universal será sempre tomado como regra de caráter geral. Então, sempre ele é o primeiro passo antes de qualquer ação. E depois, nas hipóteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser empreendido, aí sim que a gente adota as adaptações razoáveis, que é o termo que a legislação traz para as adaptações, tanto físicas, metodológicas, para o processo, não só de aprendizagem, mas toda adaptação para a pessoa com deficiência. Ok? Alguma dúvida até aqui, Patrícia? Deixa eu aproveitar que você interrompeu para perguntar. Pessoal, Perfeito. vocês estão conseguindo escrever no chat? Porque dá um... Ó, não. Porque eu escrevi aqui, eu acho que vocês não estão vendo. Eu vou mexer aqui na configuração para ver se eu consigo. Eu já entendi. Eles não estão conseguindo escrever no chat. Está Tá. aparecendo o que para vocês aí? Se alguém quiser abrir o microfone. Aparece assim, ó, as mensagens na chamada estão disponíveis no Google Chat para convidados que são da mesma organização da pessoa. Ok, eu vou mexer aqui nas configurações para ver se eu consigo liberar, tá bom? Obrigada. Por isso que eu coloquei boa noite, ninguém falou comigo, eu fiquei besta aqui. Eu também. O pessoal está falando e ninguém responde, ai que vergonha. Eu vou mexer na configuração para ver aqui, então por enquanto estamos sem dúvidas, mas eu já vou dar um jeito de liberar aqui, tá? Pode prosseguir aí, ó. Perfeito, Paty, obrigada pelo apoio. Então, caminhando um pouquinho mais, como que a gente pode pensar esse desenho universal trazendo para a educação, né? Eu trago aqui quais são as principais perguntas que a gente pode e deve fazer quando a gente está construindo o nosso planejamento, construindo o nosso currículo. Porque o desenho universal para aprendizagem, eu vou trazer aqui posteriormente, ele direciona que nós, quando vamos projetar as nossas aulas, a gente precisa trabalhar com múltiplos meios de apresentação, de ação e expressão e de engajamento. Quando a gente fala nos múltiplos meios de apresentação, é o que a gente está apresentando para o nosso aluno, qual é o conteúdo que a gente está ensinando, que a gente está trabalhando. E a pergunta que a gente deve fazer é, o conteúdo está apresentado de diferentes formas? Eu estou apresentando para o meu aluno sobre multiplicação de uma gama diferente de variedades de formas? Eu estou apresentando para eles vários formatos ou eu estou apenas me debruçando no material didático, no livro do aluno? Será que esse é o único formato que eu posso contemplar os meus alunos? E aí a gente volta lá para aquela charge do começo, né? A gente está fazendo uma aula única para todo mundo. E a gente espera que todos os alunos se encaixem nesse modelo. Mas a gente sabe que hoje em dia a gente não pode contemplar apenas por esses formatos, né? A neurociência fala que tem alunos que são visuais, alunos que são auditivos, alunos que são sinestésicos. Então, como que eu posso pensar a minha aula contemplando esses vários estilos de aprendizagem? Eu posso pensar a minha aula sendo mais visual, sendo mais auditiva, sendo mais sinestésica. E depois, são as múltiplas formas de ação e expressão, que é como o meu aluno ele vai me expressar que ele de fato está aprendendo. Se meu aluno tirou 10, ai, parabéns, ele aprendeu tudo. Se ele tirou 5, ai, ele não aprendeu nada. A gente sabe que a avaliação formal, né, a prova, ela não é o único meio do aluno expressar que ele aprendeu. Eu, por exemplo, eu sempre trago esse exemplo meu porque ele é bem representativo. Eu sempre tive muita dificuldade de fazer prova escrita, porque eu fico extremamente nervosa. Mesmo que eu saiba o conteúdo, eu fico muito ansiosa e essa ansiedade me gera uma barreira cognitiva. Eu fico paralisada. Eu lembro que eu tinha uma professora de língua portuguesa chamada Nadir. A Nadir, ela visualizou isso em mim. Gente, a Ana participa da aula, faz tudo, e a Ana sempre tira ali 4, 5, 6, não está batendo. E aí a Nadir, ela utilizou os múltiplos meios de ação e expressão. Então, além de fazer a prova escrita, eu tinha que explicar para ela a prova depois, oralmente, porque no oral, na forma oral, eu conseguia explicar para ela todo o meu raciocínio,
Então, ela usou uma outra forma para eu expressar o meu processo. Então, qual é a pergunta que a gente precisa se fazer nesses múltiplos meios de ação e expressão? Durante a realização das atividades, são possibilitados aos nossos alunos diferentes formas de expressar aquilo que sabem ou que estão aprendendo do conteúdo? Eu estou trazendo essas formas diferentes do meu aluno mostrar que, de fato, está aprendendo? E, por fim, é a área afetiva, né, do coraçãozinho aqui nosso. Como que o nosso aluno ele se sente envolvido com o processo de aprendizagem? Que é a grande pergunta, né? O porquê e o para que eu estou aprendendo isso. Eu acredito que esse seja o grande paradigma da educação atual, que os nossos alunos eles não conseguem fazer uma conexão do que eles vivenciam na prática com o que eles estão aprendendo em sala de aula. Aquela clássica pergunta: por que eu estou aprendendo a teoria de Bhaskara, professor? Eu não vou usar a teoria de Bhaskara para absolutamente nada na minha vida. Por que eu estou aprendendo substantivo, adjetivo, predicado, se eu só preciso falar uma frase? Eu não preciso saber que a posição do verbo muda, que o aluno ele não consegue fazer essa conexão, ele não se sente envolvido, engajado com o processo de aprendizagem. Então, como que eu posso trazer o meu aluno para esse processo, garantindo essas múltiplas formas de engajamento, de participação e de envolvimento dos alunos nesse processo de aprendizagem? Para ficar um pouco mais claro, eu fiz aqui uma organização desses 3 pilares. Então, o primeiro são os múltiplos meios de apresentação, que é a ativação das redes de reconhecimento. Eu falo essa ativação porque cada área do cérebro é atingida quando a gente traz esses múltiplos meios de apresentação. A ideia é maximizar a compreensão e o processamento dos nossos alunos em determinado conteúdo, em determinada informação que a gente está trazendo para ele. Porque, por exemplo, se eu estou aprendendo sobre valor adjetivo e valor absoluto, além de ver a posição dos números dividido por cores, eu posso trabalhar com uma música, que o aluno vai ficar com aquela musiquinha chiclete, aí na hora da prova ele vai trazer esse repertório cognitivo para o processo de aprendizagem. Então, o aluno ele vai fazer sinapses que vai trazer para o processo de aprendizagem. Então, a ideia é a gente maximizar essas possibilidades. Se a gente foca só no livro, a gente não está nem engajando o aluno, porque ele está ficando ali só no livro, ele não se sente envolvido, engajado. O outro pilar, como eu disse, são os múltiplos meios de ação e expressão, que é a ativação das redes estratégicas, que é a variação dos métodos de resposta do nosso aluno e também de navegação. Não é apenas a prova oral, não é apenas a prova escrita, é um trabalho, é uma forma visual. Então, o aluno ele não é alfabetizado, ele está na 2ª série. Meu aluno, ele pode desenhar, ele pode fazer de forma oral, ele pode fazer um círculo. Então, como que o meu aluno ele pode, de fato, expressar o seu processo de aprendizagem? E, por fim, como eu disse anteriormente, são os múltiplos meios de engajamento e envolvimento, que são a ativação das redes afetivas dos nossos alunos. Nós precisamos variar os métodos de estimular o interesse do nosso aluno. Ok? Conseguiu ativar, Paty? Tem alguma dúvida no chat? Nós temos aqui um complemento que é o perguntas e respostas. Quem tiver dúvidas pode mandar por aqui. Para que o pessoal fique achando. 9 bolinhas de ferramentas da reunião, tem a opção perguntas e respostas. Quem quiser mandar por aqui. Pessoal, o chat, por enquanto, eu não consegui liberar, mas se vocês forem naquelas 9 bolinhas que tem lá embaixo, no canto inferior ali direito, tem um complemento ali que chama perguntas e respostas. Aí vocês conseguem escrever por ali, que aí eu sei que não é o ideal, mas eu consigo ver e repassar para a Ana, tá bom? Então, fiquem à vontade para escrever por ali, por enquanto. Perfeito, pessoal. Então, como eu disse, voltando aqui no desenho universal, ele atinge áreas cerebrais específicas quando a gente trabalha a representação, a ação e expressão e o envolvimento. E aí o Levi-Vygotsky, né, que foi um dos grandes pensadores ali, como o Jean Piaget, que ele fala sobre a zona de desenvolvimento proximal, né, que ele fala que quando a gente pensa nesse desenvolvimento dos nossos estudantes, para as crianças, né, que é o que o Levi traz,
que a gente primeiro precisa fazer o reconhecimento da informação, depois a aplicação de estratégias e engajamento. E aqui eu falei primeiro, mas não necessariamente um vem primeiro que o outro, mas eles são como se fosse um círculo que um perpassa o outro em determinada ação quando a gente faz a construção dos nossos currículos, dos nossos planejamentos. E aí, a pergunta de $1 milhão, né, gente? Mas e na minha prática pedagógica? Porque, Ana, muito legal na teoria, mas na prática não funciona bem assim. Eu não consigo pensar a minha aula de forma com múltiplos meios, várias representações, várias ações e expressões, engajamento. Como que eu posso trazer toda essa teoria que você trouxe aqui, né? Que eu trouxe para vocês, para a sala de aula, para o meu planejamento, para a minha organização de conteúdo. Então, aqui eu vou focar em um componente curricular e uma série específica para a gente trabalhar, mas ela perpassa por todos os outros, desde a educação infantil até o ensino médio. Okay? Eu trouxe aqui o 4º ano porque a minha zona de conforto é a série que eu já lecionei para o 4º ano, e não tão zona de conforto aqui, porque eu trouxe matemática, e eu tenho muita dificuldade em matemática, mas eu trouxe justamente para me desafiar nesse conteúdo. Então, aqui, eu trouxe um plano de aula de matemática do 4º ano, e o tema dessa aula é o sistema de numeração decimal. Então, aqui eu estou ensinando para os meus alunos que o número muda de acordo com a posição. Então, na unidade ele vale 4, na dezena ele vale 10, na centena ele vale 100, na unidade de milhar ele vale 4.000. Então, eu estou mostrando para o aluno que, quando eu mudo o número, ele muda o seu valor. Isso, gente, é muito abstrato da gente ensinar para uma criança que está no 4º ano. Para a gente pode ser algo muito tranquilo, que a gente aprendeu lá no 4º ano, mas para eles é algo muito abstrato. Eles aprenderam que o número é número dependente da posição. Por isso que a gente está trabalhando valor relativo, que é relativo à posição, e valor absoluto, porque é o valor do número absoluto, independente da posição que ele tiver. Então, aqui, qual é o objetivo do conhecimento quando eu trabalho lá sobre sistemas de numeração decimal? Então, eu estou trabalhando a leitura, a escrita, a comparação e a ordenação dos números naturais até 5 ordens, tá? Então, é até ao decimal. Qual é a habilidade da BNCC que eu estou trabalhando? Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de dezenas de milhares. Os objetivos: desenvolver a compreensão do sistema de numeração, desenvolver habilidades de decomposição e composição, aprimorar o raciocínio rápido e, por fim, promover o trabalho em equipe. Então, como que eu posso pensar todo esse plano de aula, toda essa estrutura, trazendo para a minha sala de aula, para o meu planejamento, para a minha estrutura, usando o desenho universal para aprendizagem, mas como plus, né, como possibilidade, usando o Gemini em modo Canvas. Então, qual que é a primeira possibilidade de representação? Então, aqui eu trouxe para vocês um material que eu criei usando o Gemini em modo Canvas, que é uma calculadora de valor relativo e valor absoluto. Deixa eu mostrar para vocês. Então, como que funciona essa calculadora? Então, aqui o aluno ele vai ter os números dividido por cores, bem bonitinho, né? Unidade de milhar amarelo, centena vermelho, dezena azul, unidade verde. Então, o aluno ele consegue ver bem visual a posição dos números. E, além de ver, ele pode ver outras posições. Então, 460. Então, eu consigo ter essa visualização. Então, o aluno ele vai brincando aqui com os números e tendo uma representação visual. Lembra que eu mostrei para vocês que o Du ele conversa muito com a neurociência? Então, eu estou trazendo uma representação visual daquele conteúdo. Mas eu não quis deixar só representação visual. Eu trouxe um desafio para os alunos trabalharem, que aí eu também estou explorando o sinestésico, né? O mão na massa, a experimentação do aluno. Então, aqui o aluno ele precisa mostrar onde está a unidade. Vou errar só para mostrar com vocês? Então, ele mostra que está errado, e aí eu tenho que responder. Então, o aluno ele vai experimentando, ele vai jogando essas possibilidades. Então, além de ter uma representação visual, que é um estímulo de estudo diferente, que aí eu estou trazendo lá no DUA
múltiplos meios de representação e também os múltiplos meios de engajamento. Isso aqui engaja muito mais do que só ficar trazendo o livro didático para o aluno. Não estou falando que não precisa usar o material didático, viu, pessoal? A ferramenta do Gemini modo Canvas é um a mais que pode e deve ser usado para complementar o que está sendo trabalhado no material, ok? Então, essa aqui é a primeira representação que eu trouxe para vocês. Uma outra possibilidade que eu criei, deixa eu mostrar aqui, a segunda possibilidade de representação, agora, além de trabalhar os múltiplos meios de representação, agora eu também posso trabalhar os múltiplos meios de ação e expressão. Então, aqui eu posso acompanhar, de fato, o que o meu aluno aprendeu. Então, esse aqui é um desafio decimal. Deixa eu mostrar para vocês como que ele funciona. Então, quando eu acesso ele aqui, o aluno ele vai ter que escrever. Então, no número 452, eu tenho que falar que tem 452. E ele confere a resposta, que ele ainda mostra bem visual. E aí eu coloquei algumas operações ao longo do processo para não ser só aquele estímulo que o aluno está visualizando. Então, aqui, deixa eu errar, só para mostrar. Aí ele ainda não. Pense na centena que falta para chegar em 300. Então, ele vai dando dicas para o aluno experimentar. Olha que legal. Então, aqui eu entendi, então, 300. Conferir a resposta, ok. Então, aqui eu estou trabalhando várias possibilidades com o meu estudante. E, além disso, eu coloquei algumas dicasinhas para o aluno usar como representação também. Então, lá eu estou fazendo atividade, fiquei com uma dúvida, eu venho aqui. A centena é representação de grupos de 100. Use as placas verdes do material dourado, porque no quarto ano os alunos usam muito material dourado, né, que também é uma representação visual do sistema de numeração. Dezena, que eu também coloquei, unidade, e aqui eu coloquei uma dica para ele trabalhar com as operações. Tente ler a conta em voz alta para descobrir qual pedaço do número sumiu. Bem legal que eu estou trabalhando vários estímulos, várias formas para o meu aluno. Ok, até aqui. Perfeito. Ó, tem um comentário da Vanessa. Maravilha. E eu compartilho com ela. Quando eu comecei a estudar a DUA, me deu uma angústia muito grande, porque inicialmente só pensei no aumento. Eu travei ou foi a Patrícia? Foi a Paty. Eu caí? Tá. Eu caí? Voltou. Então, vamos lá. Quando eu comecei a estudar o DUA, me deu uma angústia muito grande, porque inicialmente só pensei no aumento do trabalho que eu teria para construir tantas formas de apresentação dos conteúdos. Hoje estou mais tranquila, tanto por entender mais sobre o DUA e por usar as tecnologias como aliada. Perfeito, exatamente. Qual que é o nome da... Vanessa Gomes. Vanessa, super concordo com você e realmente esse é o sentimento, né? Porque tudo que é novidade a gente fica com esse sentimento. E hoje eu vou mostrar para vocês e vou dar várias ferramentas que vocês podem e devem usar a inteligência artificial para não tornar esse planejamento universal como um trabalho, um peso, um problema, algo difícil para o professor pensar. Porque quando a gente traz essas várias possibilidades, a gente consegue atingir uma gama muito maior de alunos. E isso até retira um trabalho a mais que nós teríamos, né, como educadores, que é o que eu disse, que é fazer a adaptação. E quando eu contemplo a maioria dos meus alunos, as adaptações, elas reduzem, ok? Mas eu super compreendo e concordo com o seu sentimento, viu, Vanessa? E aí, pessoal, eu queria mostrar para vocês, eu até estava abrindo aqui, várias abas abertas, viu, pessoal? Eu vou fazer ao vivo com vocês aquela calculadora para a gente mostrar passo a passo, porque caso alguém não tenha visto, não tenha usado o Gemini modo Canvas, então aqui fica até um gostinho para vocês experimentarem. Daqui a pouco eu tenho até um presente para dar para vocês, para ser esse pontapé inicial para vocês cada vez mais experimentarem o Gemini modo Canvas. Ana, pode falar.
Giovana e Cris, praticamente a mesma coisa. Ó, estou super curiosa para saber qual foi o prompt dado ao Gemini para jogos tão legais. Eu uso muito Canvas, mas nunca fiz, por exemplo, com mais de uma aba. Estou adorando. E a Cris também está aqui. Qual foi o prompt usado no modo Canvas para esse exemplo? Ó, Opa, agora foi ela que travou. Agora eu fiquei na dúvida. Falei, será que foi outra vez? Voltou. Travou, voltou, vai. Voltou. É a Cris e quem é a outra pessoa que pediu para falar do prompt? Cris e Vanessa. Não, mentira, Giovana. Giovana, Cris e Giovana. Realmente, quando a gente pensa num bom prompt, é o que é a melhor ferramenta. E eu vou falar sobre os prompts daqui a pouco, tá? Como que eu construí cada uma dessas e vou explorar outras que eu trouxe como possibilidade. Mas aqui, eu costumo vou falar bem passo a passo, porque pode ser que tenha alguma pessoa aqui que nunca acessou o Gemini em modo Canvas, tá? O Gemini, gente, é uma IA com muitas funcionalidades. E eu costumo sempre indicar aos educadores a nunca terem medo de clicar. Experimentem todas as ferramentas, são muitas possibilidades, muitas ferramentas já disponibilizadas para nós educadores. Então, aqui, quando eu acesso a página inicial, eu tenho aqui ferramentas. Quando eu clico, eu abro, né, a visualização das ferramentas já disponibilizadas pelo Gemini. O Nanobanana, que é a criação de imagens, o Deep Research, que é a busca aprofundada na web, criação de vídeos, que é o Veo, criação de música, que é uma novidade do Gemini, que eu já explorei, tem muita possibilidade. Esses dias eu criei uma música K-pop aqui, bem legal, com a criação de música, e o aprendizado guiado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o modo Canvas. E aí não é o Canva que a gente faz slide, é a representação visual que o Gemini traz como possibilidade. E aí eu vou colar o meu prompt. Viram que o meu prompt não é um prompt pequeno, e eu vou trabalhar com vocês ele daqui a pouquinho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que eu sempre trago uma estrutura fixa para a construção de bons prompts, tá? Que aí eu vou deixar já como pontapé para vocês. Então, aqui, quando eu peço para o modo Canvas, ao invés de ser esse formato chatbot, que ele me dá um texto pronto, que é o formato que a maioria das pessoas conhecem, aqui o Gemini modo Canvas, ele começa a ser um projetista de uma ferramenta de acessibilidade. Por isso que quando a gente pensou nesse aulão, foi justamente para nós sermos arquitetos de aprendizagem, no qual a gente vai orquestrar uma ferramenta acessível usando o Gemini modo Canvas. Então, aqui ela já me mostra, né, o raciocínio dela, todo o programinha, os códigos dela. Quando ela ficar pronta, ela vai me dar a prévia. E já trouxe aqui bem bonitinho. E eu posso compartilhar e ele se torna uma ferramenta que eu posso usar com os meus estudantes, ok? Não se preocupem que daqui a pouquinho eu vou dar um passo a passo para vocês, bem bonitinho, bem detalhado, tanto dos prompts quanto dos passo a passos aqui, ok? Yolanda está impressionada aqui, sensacional. Maravilha, pessoal. E aí, como apoio para nós, educadores, o Gemini, além de ter o Gemini modo Canvas, nós temos o GEMS. Além dos agentes, né, que é o que o Gemini traz como ferramenta de apoio, aqui a gente treina um agente, um GEM, para já direcionar a execução para nós. E aí, o que eu fiz e que eu vou disponibilizar para vocês? Eu treinei um GEM, eu criei um GEM, que o primeiro é um repositório criativo do Dua, que vocês lá vão colocar qual é a sua sugestão de aula, qual é o seu pensamento da aula, e ela vai te dar sugestões pautadas no desenho universal para aprendizagem. Vou mostrar aqui, para falar que eu não estou mentindo. Eu abri 1 milhão de abas abertas. Então, aqui dentro do meu GEM, eu coloquei primeiro o repositório criativo. E aí, esse repositório criativo, ele vai ser o consultor especializado em acessibilidade pedagógica e desenho universal para aprendizagem. Então, esse GEM oferece estratégias práticas, adaptações de recursos e ideias criativas para eliminar barreiras de aprendizagem. Então, aqui ele já foi treinado, eu vou disponibilizar ele para vocês, tá? Fica pronto. E a Cris até me falou, acho que foi a Cris que perguntou, eu fico sem ideia, eu achava que era um trabalho a mais, então aqui vocês terão um agente que já vai apoiar vocês
nesse repositório criativo, eu estou aqui trabalhando sobre células, não sei como eu posso trabalhar células pautado no desenho universal para aprendizagem. Então, eu vou consultar o meu queridinho Gem do Dua, ok? Mas... se o chat estivesse aberto, tenho certeza que o povo já ia estar assim, me manda esse Gem, eu quero esse Gem. Ó, Giovana já escreveu aqui, uhul! Eu também. Ó, viu? Se o chat estivesse aberto, tenho certeza que já ia estar a lista dos desesperados dos prompts e dos gems. Mas eu vou disponibilizar tudo para vocês, viu, gente? É um gem que eu criei para vocês. Aqui tem até um que eu criei lá falando sobre o sistema de numeração decimal. E olha que bonitinho, ele já me dá o prompt para eu usar no Gemini modo Canvas. E aí, quando eu não me dei por satisfeita só com o repositório criativo, eu treinei um agente também que já arquiteta os aplicativos para mim, que é o arquiteto de ferramentas Dua. Então, quando eu clico, ele já vai ser o projetista. Então, aqui ele é um especialista em transformar ideias de acessibilidade em ferramentas práticas utilizando o Gemini Canvas. Então, eu já dei o gatilho de que a ferramenta utilizada será o Gemini Canvas para criar roteiros, tabelas adaptativas, códigos em tecnologia assistiva, plano de aula estruturadas com foco no desenho, no design universal. Então, aqui ele também já foi treinado. Então, a ideia é que vocês peguem o repositório criativo com a ideia que o Gemini trouxe e colhem aqui com o prompt que ele deu para vocês. Então, vou até pegar aqui o que ele me deu no meu repositório criativo. Vou pegar aqui, repositório criativo. Vou pegar o prompt que ele já me deu anteriormente. Copio aqui e uso o outro gem, que é o arquiteto. Colo, como ele já está engatilhado o Canvas, só dá o play. E ele já vai construir a ferramenta para a gente. Muito mais prático, né, gente? Quando a gente já treina os agentes para a construção das ferramentas para a gente. Muito mais fácil e com várias possibilidades disponíveis para nós. Ok. Todos usarão o gem que eu criei, vou disponibilizar para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu mostro um documento que eu criei com muito carinho para apoiar vocês nesse momento de estudos. Olha lá, ele já criou para mim, ó, que bonitinho. E aí, quem foi que perguntou sobre as abas? Então, aqui ele já faz. Olha que legal. Esse aqui, como eu coloquei que um aluno ele tem dificuldade na escrita, ele colocou a opção de fazer a captação do áudio, do aluno falar a resposta. Olha que legal. Então, são várias possibilidades que a gente pode trazer e fazendo o cruzamento desses dois gems. Ok? Pátia, mais alguma dúvida por enquanto? Tem, Giovana está aqui, me sentindo uma boba por nunca ter pensado nisso. Criar um gem para ser esse arquiteto das atividades no Canvas, que incrível. Mas faltava você vir aqui na minha aula. Marina está amando. Maravilha, pessoal. Que bom que vocês estão gostando. E a ideia é essa mesmo, é multiplicar conhecimento. Eu falo que conhecimento nunca é demais e conhecimento bom é conhecimento compartilhado, né? E sabe o que é interessante? Eu sempre gosto de falar isso, Ana, que às vezes a gente vê assim um assunto que já é um assunto que a gente domina, né? Sim. Mas por mais que a gente já saiba daquilo, tem sempre uma coisa que a gente vai aprender, tem sempre 10% ali que fala, caramba, eu nunca tinha feito isso, e a gente aprende. Então, essa troca entre educadores é tão bom, porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa, por mais que a gente ache que já sabe tudo, né, sobre aquilo. Exato, exato. E aí, pessoal, não terminamos por aqui nas ferramentas de acessibilidade. Eu queria também pensar que a gente trouxe aqui as ferramentas pensando no desenho universal para aprendizagem. Mas também a gente pode projetar tecnologia assistiva, projetar ferramenta de acessibilidade de fato, usando as ferramentas do Gemini modo Canvas, e é o que eu convido vocês. Bora ser arquiteto de aprendizagem acessível para todos? Então, a ideia agora, eu vou trazer um caso hipotético para a gente pensar
nessa construção, que é o que eu trouxe lá no começo, a importância do bom estudo de caso. Por isso que a legislação, o decreto, ele fala, né, que o estudo de caso bem feito é o que conduz à melhor construção, à melhor ferramenta, à melhor estratégia, à melhor metodologia. Então, aqui eu apresento para vocês a Alice. E a Alice, qual é o estudo de caso da Alice? A Alice é uma aluna que está na 2ª série do ensino médio. A Alice, ela tem dificuldade de ler e compreender artigos de história grandes, densos, né? Texto de história é muito grande, né, gente? Com linguagem acadêmica e longos blocos de texto. A densidade do material cria uma barreira cognitiva na Alice. Isso leva ela rapidamente à frustração, ao desengajamento, fazendo com que ela abandone a tarefa rapidamente, mesmo que o assunto interesse a ela. A Alice, ela tem um pensamento muito analítico, mas ela depende da clareza das informações e da organização para processar todo o conteúdo que ela está lendo. A dificuldade não é pela falta da capacidade de compreender, mas sim pela sobrecarga cognitiva que a linguagem complexa gera nela. Como que a Alice gosta de interagir com a aprendizagem? Primeiro que a Alice ela é visual e segmentada. Ela aprende melhor quando a informação é dividida em partes menores. Por isso que ela gosta de vídeos explicativos do YouTube, passo a passo, receita, que tem começo, meio e fim, instrumentos, passo a passo. Então, ela gosta de ter essas informações segmentadas. E gerenciáveis. Ela gosta de elementos visuais que apoiem e também narrativos. Então, essa é a Alice. Por isso que é importante um bom estudo de caso, porque se eu conheço o meu aluno, se eu conheço quais são as barreiras do meu aluno, mas também conheço as potencialidades, e a ideia das potencialidades é justamente essa, derrubar a barreira que eu identifiquei anteriormente. Então, como que eu vou derrubar essa barreira da linguagem acadêmica densa que gera na Alice? É usando o interesse dela, que são as informações quebradas, as informações segmentadas, o passo a passo. E aí, a partir disso, eu construo, eu projeto uma ferramenta de cocriação, uma estratégia de cocriação, usando também o Gemini modo Canvas. E aí é super importante a gente entender alguns conceitos quando a gente pensa sobre o Gemini modo Canvas, e não só o Gemini, como qualquer outra inteligência artificial. O primeiro é o chatbot, que é como se fosse o entregador do fast food, né? Que eu peço para ele, ele me entrega um conteúdo rapidamente. Se eu pedir um texto, se eu pedir um planejamento, se eu pedir uma ideia de desenho universal, ela vai me entregar, que é esse formato de fast food, né? De entrega rápida. Mas o que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje, para a gente visualizar, é o formato de cocriação, que é um designer de experiência, que ao invés de ser o entregador do fast food, aqui ela vai ser o chefe de cozinha que vai orquestrar a produção, que vai me entregar um prato bem feito, bem estruturado, mas a partir do que eu direcionei anteriormente para ela. Então, aí as pessoas que me perguntaram, né, como que seria esse prompt, como que eu construo os meus prompts? Eu sempre sigo 5 steps para a construção de bons prompts. O primeiro é a persona. Por que é tão importante a persona? Como eu uso muito a inteligência artificial, e possivelmente vocês também, a IA ela precisa entender em qual momento ela vai ser determinada ação, determinada pessoa. Por exemplo, eu quero pedir uma receita de bolo. Então, agora ela vai ser a Ana Maria Braga. Agora eu quero um artigo científico. Então, agora ela vai ser um professor universitário. Então, ela precisa identificar qual a persona que ela vai assumir. Eu gosto de colocar como dica, gente, encha a bola aqui na persona. Fala que ela é o melhor projetista de ferramenta, que ela é o melhor, aqui eu até coloquei, um especialista em acessibilidade cognitiva e design UX. Porque se ela for a melhor persona, ela vai me entregar a melhor ferramenta. Então, aqui pode puxar bastante o saco da IA para ela te dar a melhor ferramenta. Depois, eu preciso direcionar a ação. Aqui é como se fosse um verbo de comando. O que a IA vai construir? Ela vai corrigir, ela vai projetar, que no caso o meu foi projetar, ela vai elaborar, ela vai corrigir. O que ela vai fazer? Então, a sua missão é projetar uma ferramenta chamada Simplifica Texto. Depois, eu dei o resultado.
Porque eu não quero que a IA já defina o que ela vai trazer. Eu quero direcionar as formas que eu quero que ela me entregue. Nesse caso aqui, eu pedi para ela uma versão simplificada, um glossário interativo, depois um resumo em tópicos e um leitor em voz alta, no qual a aluna, né, a Alice, no caso, ela vai colar o texto na ferramenta e ela vai dar as 4 saídas para Alice. Onde que eu vou usar essa ferramenta? Qual é o contexto? Essa ferramenta será usada nas aulas de História, que é o que eu identifiquei como dificuldade da Alice, da 2ª série do ensino médio. Então, vamos ver como que ficou a minha ferramenta? Vou mostrar para vocês. Aqui eu trouxe o vídeo, mas eu deixei ela aberta aqui já, para a gente visualizar. Então, essa aqui é a minha ferramenta que eu criei, usando o Gemini em modo Canvas. Então, vamos pegar um texto aqui sobre Revolução Francesa, ou Revolução Industrial. Texto que, para Alice, seria um texto difícil, porque é um texto grande, um texto denso. Então, eu vou copiar o texto inteiro, vou colar aqui, pedir para a IA analisar e processar a informação do meu texto. E aí, lembra que eu pedi para ela trazer 4 versões? Versão simplificada, glossário interativo, resumo em tópicos e leitor em voz alta. Então, aqui ela deu para a Alice uma versão simplificada, então o texto que era gigante, ela resumiu para a Alice, um glossário interativo, que aí eu consigo fragmentar a informação para a Alice, um resumo em tópicos e um leitor em voz alta, que ele vai ler o texto para a estudante, porque ela também tem esses estímulos visuais, auditivos, desculpa. Então, ele vai ler o resumo para a Alice. E aqui eu poderia até escolher a voz que eu quero uma voz feminina, uma voz masculina, uma voz de adulto, uma voz de criança. Então, aqui já colocou, eu posso até baixar esse áudio, posso diminuir a velocidade, né, para o aluno colocar de acordo com a forma que ele quer ter contato com esse áudio, e aí ele vai ler para estudante. Eu não vou dar um play aqui, porque acho que vocês não vão conseguir escutar, mas olha que interessante, eu projetei uma ferramenta de acessibilidade usando o Gemini em modo Canvas, que eu até deixei aqui aberto, eu coloquei o meu prompt, mesmo prompt que eu mostrei para vocês ali, e aí ela me deu a ferramenta. Ok? Alguma dúvida, Paty? Ah, agora bombou, minha filha. Ixi. Agora o povo ficou doido aqui. Ó, para quem chegou depois e está escrevendo aqui que não consegue mandar o chat, mensagem no chat, eu não sei o que aconteceu aqui, que o chat ficou bloqueado e depois que a reunião começa eu não consigo mais desbloquear essa função. Então, a gente está se comunicando pelos 9 botõezinhos ali do canto direito inferior. Você clica lá e vai em perguntas e respostas, que você consegue mandar tudo, eu vou lendo para ela, tá? Então, Augusto perguntando se vai disponibilizar por e-mail. Cris, isso vai diminuir muito o meu tempo de planejamento. Onde a professora vai disponibilizar para a gente? Já falo, Cris. A Demilton está dizendo, creio que a quantidade de possibilidades tem angustiado boa parte dos educadores. É focar na intencionalidade pedagógica e no propósito. Parabéns, Ana, sempre bom aprender com você. Ai, Demilton, prazer te rever. E Marina e Giovana aqui que estão enlouquecidas. Giovana escreveu, estou simplesmente chocada e apaixonada com letras garrafais. A aula de hoje nem chegou ao fim, mas sinceramente, boa demais. Ai, que delícia. Juliana já usa o Canvas do Gemini, mas está aprendendo muito. Parabéns. Está arrasando, Ana. Ai, que bom, maravilha. E aí, pessoal, para não deixar vocês angustiados, eu vou disponibilizar, tá, todo o material. Já vou até deixar aqui disponível, que eu vou mostrar para vocês como que eu construí, como que eu organizei os meus mimos, né? Porque eu não deixaria de vir aqui só falar na cabeça de vocês e não deixar algo para vocês levarem para a prática, né? Para o dia a dia de vocês. Então, deixa eu passar. Que aí é bom que eu já abro para mais perguntas, caso a gente tenha, né?
Já temos aqui. Enquanto você vai mexendo, eu vou falando aqui, ó. João Gabriel, a inteligência artificial é vasta, são muitas as possibilidades, precisamos de direcionamento. Quando eu crescer, quero ser assim. Parabéns, Ana. Ah, que bom, João, obrigada. Prazer te rever também. Várias pessoas que eu já estive, que eu já fiz formação, mas um ponto super importante que vocês trouxeram também, é algo que eu sempre falo, que a IA ela trouxe uma ferramenta que democratiza o acesso, né? Antes, a gente precisaria pagar ou construir uma ferramenta do zero, era muito difícil, né? Então, hoje, com a inteligência artificial, a gente pode, sim, personalizar cada vez mais, pensar mais próximo dos nossos alunos. Olha a riqueza dessa ferramenta de simplifica texto. Então, eu possibilitei que uma estudante minha que tenha dificuldade de acessar o material, de ler o material, ela não vai ser deixada para trás. Eu construí uma ferramenta pensando nas potencialidades dela, mas também eu não desconsiderei as barreiras, que é o que eu disse para vocês. A gente identifica a barreira, mas a gente identifica as potencialidades e derruba a barreira com essas potencialidades. Nós, educadores, precisamos pensar assim quando projetamos as nossas aulas acessíveis desde o começo, ok? E aí, falando sobre os meus mimos que eu trouxe aqui, daqui a pouco eu envio no chat, mas deixa eu mostrar o que eu construí para vocês. Então, aqui, no aulão de acessibilidade com Gemini modo Canvas, como que ficou? Aqui eu explico um pouquinho as etapas de como que vocês podem usar o Gemini. Deixa eu dar um zoom, né? Tá pequenininho. Pronto. Então, a ideia é que você copie um modelo, que eu já trouxe vários prompts para vocês, desde a educação infantil até ensino médio, com vários componentes curriculares. Já deixei o link aqui do Gemini modo Canvas. Escolhe o prompt no campo de escrita e um detalhe extremamente importante, complemente e ajuste as informações de acordo com o segmento e a sua área de atuação. Então, aqui é só espinha dorsal para vocês ajustarem de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Então, aqui eu falo um pouquinho sobre como é usar o Gemini modo Canvas para acessibilidade, o que é o Gemini Canvas, e eu fiz uma biblioteca de prompts já estratégicos. Então, aqui, um prompt da educação infantil. Olha que legal esse aqui. Eu criei uma ferramenta de jardim de letras. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha só. Então, eu estou ensinando lá a letrinha para os meus alunos. Então, aqui eles vão clicando, traz a representação e o aluno, com o dedinho, né, que ele vai estar no tablet ou no computador, ele vai desenhar o formato das letras. Isso tudo, gente, eu fiz usando o GEMS lá que eu mostrei para vocês, ok? Então, o aluno ele vai trabalhar representações visuais e também o formato das letras. Menina, estou me sentindo no Google Play Store, né? Baixando o aplicativo chique. Arrasou. Deixei o link aqui disponível para vocês também, para vocês experimentarem. Coloquei aqui um dos anos iniciais, do 1º ao 5º. Esse aqui é uma ferramenta sobre os biomas do Brasil. Deixa eu achar aqui, são vários. Fui fazendo, orquestrando. Deixa eu reabrir. Deixa eu ver se está aqui. Não sei se eu fechei. Mas eu trouxe o link aqui, né? Você é da Lei de Newton. Ai, da Lei de Newton, eu fiquei encantada, Marina. Deixa eu mostrar também daqui a pouquinho. Mas aqui é um dos biomas brasileiros. Deixa eu mostrar. E aí, pessoal, os prompts são para vocês, tá? Podem super usar. Então, aqui é a Amazônia, então ele traz as explicações dos animais típicos. Então, os alunos vão experimentando as várias formas de representação. Matemática, que eu coloquei um laboratório, gente, eu achei esse aqui fantástico também. 1º ao 4º ano, que foi o que eu fechei aqui. Ai, Jesus, 1 milhão de abas abertas. Então, aqui o aluno ele vai colocar um número, então 15, eu vou querer somar, colocar 20. Então, ele vai trazer como se fosse material dourado. Olha que legal. E aí, ele pode colocar um desafio também. Eu coloquei mão na massa para o meu estudante, além da exploração. Amei, matemática é minha vida. Ai, Marina, não é minha vida, não, mas eu tento, eu tento trazer um pouco para ter um engajamento, né? Eu falei tanto de representação de engajamento, eu estou tentando trazer, porque para mim é bem difícil. E aqui, para os anos finais, eu trouxe ciências, eu trouxe um escape room sobre aventura celular,
Então, gente, desculpa o tanto de aba, mas é porque eu fui abrindo, fui fazendo. Enfim, aqui tá, tem o de história também. Deixa eu mostrar, esse aqui é o Escape Room. Com várias possibilidades. Então, aqui é... Você vai... Deixa eu te interromper rapidinho, que o pessoal tá ficando enlouquecido. Gente, olha só, não se preocupem, tá? Que no final aqui, quando a Ana acabar, para eu não interromper, eu vou disponibilizar para vocês o nosso link lá do nosso grupo do WhatsApp, do Amplifica, e aí lá eu envio os links para vocês, caso a gente não consiga por aqui, por conta do chat e tal, não fiquem nervosos, vocês vão receber. Eu entrego para vocês lá o link do chat, vocês entram lá no nosso grupo do WhatsApp e eu disponibilizo tudo por lá, tá bom? Podem ficar tranquilos que vocês vão receber. A gente vai dar um jeito de vocês receberem isso aqui. E daqui a pouco é o projeto QR Code de novo, mas a Paty está com o link para facilitar, viu, gente? Então, esse aqui, deixa eu mostrar um do ensino médio, que foi o que a Marina amou. Esse aqui, cadê? Do ensino médio é o de física, que eu estou trabalhando ali as leis de Newton. Gente, eu fiquei maravilhada. Foi eu que criei, mas eu fiquei maravilhada com a ferramenta. Que aqui o aluno ele vai colocando o peso da caixinha, né? E a força. E aí ele mostra um gráfico, né? Que até mostra aqui uma explicaçãozinha depois, né? Mas ele mostra a aceleração que diminui, né? Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, o aluno ele tem uma representação visual disso, ele vai explorando várias forças, várias massas. E aí eu coloquei um desafio, né? Se aumentar a massa, o que acontece com a aceleração? Mantendo a força. Ela aumenta, diminui ou fica igual? Marina diminui, né? Diminui. Perfeito. Qual é a fórmula da segunda lei de Newton? Que é força é igual a massa vezes aceleração. Eu não sou tão ruim em matemática e física assim. Então, aqui são algumas possibilidades. Vocês que botam barreira. Física, matemática e química são as melhores disciplinas. É difícil, viu, Marina? Mas com essas ferramentas fica mais fácil, né? Não é que seja difícil, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar como a gente está trabalhando, jogos lúdicos, ferramentas, aí a criança, eles aprendem, né? Perfeito, exatamente. E aí, pessoal, eu trouxe aqui os gems para vocês, tanto o gem do DUA, do repositório criativo, do arquiteto, e eu coloquei um bônus, que foi um gem que eu criei, que é o mentor do PEI, o Plano Educacional Individualizado, que nós precisamos construir para os alunos que são público-alvo da educação especial. E muitos professores têm dificuldade, né, de como começar, do que fazer. Então, aqui eu já construí um gem também para vocês. Aqui faltou o T, mas transforme a elaboração do PEI em uma ferramenta real de inclusão. Então, aqui vocês colocam as informações dos alunos, e aí ele vai construir um PEI, né, arquitetura, essa espinha dorsal do PEI para vocês, porque aqui eu costumo falar que a inteligência artificial ela faz 80%, os 20% que o professor precisa ter desse acompanhamento, da curadoria, ver se de fato faz sentido, é os 20% do papel do professor, ok? Deixa eu voltar, vou compartilhar o link, não sei se dá para compartilhar o link aqui no chat, acho que eu consigo. Ó, tem um montão de comentários, posso falar? Pode. Então, vamos lá. Marina, eu uso Canvas para jogos, mas como diz a Paty, que achado. Patrícia pediu para enviar o mimo, eu vou enviar, não se preocupa. Augusto disse, já agradeço, eu não conhecia o Canvas com IA, conheci há muito tempo atrás, obrigada por compartilhar. Augusto, já deixo aqui uma dica para você assistir o nosso aulão de Canvas Gemini também com o Edu, que foi muito bom. Lá no nosso site, eu vou divulgar para vocês no final, jatapronto.com.br, a gente tem todos os aulões anteriores. E o aulão com o Edu Souza foi sobre Gemini Canvas, que também foi muito bom. Super recomendo vocês assistirem. Raíssa, parabéns, Ana e Amplifica, sempre aprendo com vocês, ela precisou sair. Patrícia, por favor, se puder, envie a gravação, vou mostrar tudo para vocês como que é. Pedindo o grupo do WhatsApp, vou enviar. A Patrícia também. Cris também pedindo o grupo. Marina dizendo que está cheia de ideias. Patrícia aliviada porque eu disse que vou enviar o link.
Marcele já estava ficando nervosa, Carolina também quer o grupo, e também estão desesperados aqui pelo WhatsApp. Então, todo mundo querendo seu material, resumindo, é isso. Já está aqui o QR Code, eu coloquei aqui no chat o link também para facilitar, mas já está aqui disponível para vocês explorarem tanto os gems como os prompts que eu criei para vocês, viu, gente? Eu construí com muito carinho, pensando justamente para vocês adaptarem, organizarem para a realidade pedagógica de vocês, ok? Ana, bota em perguntas, porque o chat não está funcionando. Ah, tá, verdade. Deixa eu pôr de novo. No chocolate, nos 9 pontinhos. O chocolate é ótimo. Ana, isso que eu ia falar, que no chat eles não conseguem, mas como eu falei antes, eu vou enviar para vocês no link lá da nossa comunidade depois, tá bom? Fica tranquilo. Perfeito, pessoal. E aí, até para já passar a palavra para a Paty, para ela finalizar, e também para passar para perguntas também, caso vocês queiram trazer, que a gente pode traduzir todo esse momento, todas as possibilidades que eu trouxe aqui para vocês. E aí eu trago essa frase do Amaral, do Dias e do Melo, né? Que é possível, sim, andar sem ter pernas, ouvir com os olhos, enxergar com os ouvidos e pensar em cada centímetro de pele que a gente possui, desde que os recursos de acessibilidade e os serviços de mediação estejam disponíveis. Então, a ideia desse momento formativo, né, que nós tivemos aqui hoje é justamente que a gente promova, que a gente construa esses recursos de acessibilidade e esses serviços de mediação, usando o Gemini Modo Canvas, ou usando outra ferramenta do Gemini, ou outra inteligência artificial, mas como várias possibilidades, pensando em cada um dos nossos estudantes. E eu queria agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Foi um momento extremamente rico para mim, eu aprendi demais com vocês também, eu quero que vocês tragam perguntas também. Trouxe até meu tio tem deficiência auditiva, é até por ele que eu estou aqui hoje com vocês, por ele que eu acredito na inclusão. Ele veio até que fazer uma participação especial agradecendo a linguagem brasileira de sinais, agradecendo imensamente esse momento que nós estivemos juntos. Nossa, Ana, a gente que agradece, né, povo? Palminhas, corações, tudo aí, porque, nossa, foi incrível, estou positivamente muito impressionada, parabéns, assim, foi maravilhoso. Eu aprendi demais, eu acredito que todo mundo também tem aprendido muito. Pessoal, se você, Ana, foi acho que agora você consegue, lá embaixo, né, nas 9 bolinhas, quem ainda não foi lá nas 9 bolinhas, no perguntas e respostas, porque a gente está sem chat, vocês conseguem ir lá e fazerem perguntas, tá? Então, e inclusive a Ana colocou o link, não sei se vocês conseguem acessar, eu acho que sim, né? Beleza, então aí no link, no perguntas e respostas, ela colocou um link de um Docs, que é esse material que ela está disponibilizando, mas de qualquer maneira depois eu coloco lá, se você me permitir, né, Ana, eu coloco no grupo do WhatsApp, pessoal. Pode ficar super à vontade, Paty. Pessoal, enquanto vocês vão não conseguir acessar o link. Beleza, quem não conseguiu acessar o link, não se preocupa. Eu vou mandar já para vocês o link da comunidade, e aí eu posto lá, tá? Vocês vão ter acesso, com certeza. Fiquem tranquilos. Enquanto vocês podem colocar perguntas, se vocês tiverem aí alguma dúvida, né? Para aproveitar aqui essa expertise, esse know-how todo da Ana, que é impressionante. Eu vou, enquanto vocês vão escrevendo aí, por causa do nosso tempo, eu vou aproveitar aqui só para dar os meus últimos avisinhos para vocês, enquanto isso, tá? Vão escrevendo aí, podem tirar as dúvidas para a gente sugar o máximo da Ana. E aí, enquanto vocês vão escrevendo aí, vamos lá, vamos ver se vocês vão... Apareceu para vocês aí a minha tela? Sim, Paty. Beleza. Então, assim, eu já falei antes, né, a gente está aqui desde novembro do ano passado, se eu não me engano, com esses aulões mensais aqui do Amplifica e do Tá Pronto. Então, vocês que ainda não assistiram os aulões anteriores, eu super recomendo, porque tem aulões muito bons, tem aulões de Gems, de Canvas, de criação de vídeos, então, assim, tem muita coisa bacana, de Notion. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão nesse link aí, aulões, esse é facinho de decorar.
aulões.jatapronto.com.br, e aí lá vocês conseguem acessar gratuitamente todos os nossos aulões anteriores, tá? Ou então entra lá em jatapronto.com.br, que é o marketplace do Amplifica para recursos educacionais. Convido vocês a explorarem, olharem lá todos os recursos que a gente tem, que não são poucos, né? Inclusive muitos recursos gratuitos para vocês explorarem também. Entra lá na abinha de aulões e aí vocês conseguem baixar e assistir todos os aulões anteriores. Também tem uma abinha lá de gems, que vocês também conseguem acessar vários gems. Inclusive, Ana, te convido a postar esses gems lá no Tá Pronto, que eu acho que vai ser, assim, sucessão. Depois a gente conversa, né, para eu te mostrar lá. Então, tem uma lista bem bacana de gems gratuitos lá para vocês baixarem. Então, eu convido vocês a conhecerem a plataforma jatapronto.com.br. A Carla Arena, inclusive, eu vi que ela colocou o link aí no chat, tá? O que mais que eu trouxe aqui? E já temos próximo aulão marcado, tá? Porque a gente aqui não brinca em serviço. Então, o próximo aulão é um tema, assim, que eu sou apaixonada, que é Notebook LM. E aí, a nossa linda Gisele Silva vai conversar com vocês sobre como que a gente pode usar o Notebook LM para o ensino da educação midiática. Então, para você se inscrever, a gente já tem aí o nosso link, eu vou colocar no chat para vocês, mas, de qualquer forma, não se preocupem que depois eu vou colocar um link único, e nesse link único vocês têm todos os links para vocês clicarem, tá? Porque aí é melhor do que a gente ficar botando um monte de link, ainda mais que a gente está sem chat. Então, eu fiz um documento único, e nesse documento único tem todos os links para vocês se inscreverem, entrarem na comunidade, tudo isso, tá? Então, já coloco o link para você. Também tem um outro convite para vocês. Se vocês, assim como a Ana, se vocês aí têm um assuntozinho do coração, aquele que vocês acham que vocês podem contribuir com a nossa comunidade, assim como a Ana fez brilhantemente hoje. Então, assim, tem um assuntozinho da sua, sabe, aquele que mexe seu coração, que você acha que você pode contribuir, a gente tem um Forms aqui também, que também vai estar nesse documento que eu já vou passar para vocês. E aí vocês podem fazer a inscrição lá nesse Forms, dizer lá o que você gostaria de apresentar, a sua disponibilidade, e aí a gente agenda um aulão para você conversar aqui com a nossa comunidade, assim como a Ana fez hoje, tá? E pronto, agora temos aí também a nossa comunidade lá no WhatsApp, que é onde eu vou colocar todo o material que a Ana disponibilizou hoje, que é o amplifica.me/comunidade. Se vocês entrarem aí nesse link, que é facinho também de decorar, amplifica.me/comunidade, vocês vão conseguir entrar lá no grupo, e aí eu mando tudo por lá já, daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É isso, deixa agora vou parar de compartilhar aqui, já vou ver se tem pergunta para a Ana, e aí, enquanto isso, Ana, se você quiser ir olhando aí as perguntas, eu vou colocar o link aqui no... Ah, meu Deus, apaguei meu próprio link. Ó, eu vou colocar aí nas perguntas, facinho, é tinyurl.com/linksaulões. Vê se vocês conseguem. De qualquer forma, eu vou projetar aqui para vocês anotarem, tá? Paty, até trazendo uma pergunta que a Fernanda trouxe. Fernanda, vai ficar gravado sim, viu, Fernanda? A gente vai disponibilizar a gravação para vocês, tá? Isso, tá lá como eu falei agora que tem os outros anteriores, esse também vai estar lá. A partir de amanhã, a gente só precisa de um tempinho, né, para o Google poder fazer todo o processamento da gravação e tal, e aí amanhã a gente já coloca no Tá Pronto, tá? Jatapronto.com.br. Inclusive, indiquem para os colegas irem lá, né? Quem não pôde estar aqui hoje, vale super a pena assistir amanhã. Mais alguma coisa, Ana? Pode olhar aí. A Patrícia perguntou se vai ter certificado. Não, esses aulões a gente não fornece certificado. Deixa eu ver se tem mais um. E aí a Patrícia até me perguntou, né? Gostaria de ensinar os alunos a criar prompts de jogos básicos com os alunos. Atualmente dou aula num projeto social na aula de inclusão tecnológica.
dá super para usar, viu, Paty? Pode usar o material que eu trouxe aqui para vocês, até ele é bem legal para você explorar com os estudantes também. Como eu trouxe uma gama bem legal de ferramentas que vocês podem projetar, construir, elas também podem ser replicadas com os estudantes, tá bom? É até uma forma bem interessante de trabalhar, né, com os estudantes a ferramenta do Gemini Canvas também. E aí eu queria aproveitar que a Paty trouxe aqui a ferramenta do Notebook LM, gente, eu até comentei, tem meu coração todinho, e super dá para usar o Notebook LM também como estratégia do DUA, porque o Notebook LM traz várias ferramentas, várias possibilidades, que vocês também, professores, vão assistir a próxima aula, podem espelhar aqui no DUA também como ferramenta de acessibilidade, além da educação midiática, que é extremamente importante. Ó, eu vou colocar na tela novamente, para quem não conseguiu pegar aí no chat, anota, ó, esse é o único link que vocês precisam, porque entrando nesse link, vocês têm acesso a todos os outros links, tá? Eu fiz um documentozinho aí que você tem acesso a todos os links. Então, anota esse daí, digita aí, que a partir desse link, e se você puder colocar aí no chat para mim também, porque agora eu estou com o meu aberto aqui, a partir desse link, vocês vão abrir um arquivo, e nesse arquivo tem o link da nossa comunidade, a gente aguarda vocês lá no WhatsApp, temos o link do Tá Pronto, para vocês assistirem os aulões passados, temos o Forms, caso você queira também participar aqui de um aulão para a nossa comunidade, e que mais? E temos a inscrição para o próximo aulão da GI, sobre Notebook LM e educação midiática. E não se preocupem, quem não conseguiu pegar o material da Ana agora, assim que a gente encerrar, só vou beber água e vou postar lá no grupo do WhatsApp esse material para vocês, tá? Então, é só fazer o convite lá que eu envio tudo, fiquem tranquilos, ok? E ainda temos 3 minutos. Vocês ainda querem perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui, Ana. A Giovana, valeu a pena perder minha aula de inglês para acompanhar essa aula. Também acho, Giovana, valeu a pena. Que honra, Giovana. Azul. E Yolanda está arrepiada até agora com aquela frase. Cris, sensacional. Professora Ana, já lemos aqui, né, do certificado, Marina. Convite do WhatsApp, Augusto, está aí nesse link que está na tela. Fernanda, obrigado. Ficará gravado, sim, lá no WhatsApp. Queremos mais uma aula com a Ana. Ana, querem mais aula sua, tá? Então, você arruma outro tema. Voltarei. Já pensa aí em outra coisa para a gente marcar outro aulão, que eles querem outro aulão com você. O link do documento está aí na tela. Acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Carolina entrou com atraso, perdi muita coisa. Eles já querem curso seu sobre o Canva Gemini. Você tem, Ana? Não tenho. Então, já providencia que o povo está querendo. Vamos providenciar. Já providencia. O que mais aqui? Gente, inclusive, agradecendo muito, inclusive não posso esquecer de liberar para vocês. Já posso tirar da tela aí para vocês? Porque eu queria disponibilizar o @, né, da professora Ana, para vocês irem lá. No Instagram é @Ana_AlvesEdu. Vou colocar aqui no chat. O Instagram dela. O @ é Ana_AlvesEdu. Certo, Ana? Beleza. E quem é aí o povo do LinkedIn? Vou disponibilizar aqui também o LinkedIn dela, para vocês trocarem ideias. Repete, Patrícia, o Instagram dela. Não entendi. Repete o Instagram dela, por favor. Ana_AlvesEdu. Ana_AlvesEdu. Vou até colocar aqui. E o LinkedIn é Ana Carolina Alves. Tá aí no chat, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que, apesar dessa confusão que fizemos aqui com o chat hoje, a gente conseguiu sobreviver, né? Deu, eu acho, para a gente se comunicar e tal, deu para tirar dúvidas. Então, assim, Ana, mais uma vez, incrível, viu? Foi, assim,
muito bom de verdade, não é elogiando da boca para fora, não. Acho que foi muito legal, parabéns. Assim, eu estou saindo daqui renovada com um monte de ideias. Eu sempre falo para a Raquel, que é, né, uma das pessoas que eu mais converso sobre DUA, que eu tenho muita dificuldade. Assim, eu acho que dentro da docência é a parte que é mais o meu calcanhar de Aquiles, porque eu acho muito difícil, realmente, eu conseguir, né, pensar dessa maneira. Ainda preciso me treinar para isso mais. E eu acho que hoje você trouxe uma possibilidade de incluir isso, né, no nosso dia a dia docente melhor. Então, muito obrigada. Gente, obrigada a vocês por estarem aqui até essa hora, em plena segunda-feira. Vamos descansar, né? Pode deixar, Giovana, assim que eu desligar aqui, quem tiver pendente lá, eu vou adicionar, tá bom? E é isso, gente. Então, uma ótima noite. Ana, Boa noite, muito obrigada. Chamem a Ana lá no Instagram dela para acompanhar. E um beijo, gente. Ótima noite para todo mundo. Tchau. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.